Muito bem, seja bem-vindo. Vamos dar aqui continuidade à correção ou resolução do exame de admissão de Física 1 2021, admissão aí na Universidade Eduardo Mondlane, ou seja, UEM, ok? Então vamos dar aqui continuidade com a nossa segunda e última parte, onde iremos abordar as questões a partir da questão aqui 21 até a questão 40, ok? De 21 a 40. Se você não acompanhou a primeira parte do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Confira lá e veja isto, porque estamos dando de graça o que nós também aprendemos de graças por aí nas escolas públicas. Agora, o que me espanta é o crescente número de pessoas que vê isto de graça e simplesmente não compartilha com ninguém. Por favor, não seja aí o teu caso. Compartilhe o vídeo. Possivelmente alguém está precisando deste conteúdo. Vamos lá aqui começar os rebentamentos e no caso eu vou fazer aqui algo extraordinário, algo que ainda não fizemos até agora. Em vez de começarmos de 21 para 40, nós vamos começar aqui da questão 40, ok? Da questão 40 para 21. Então vamos a isto. A questão número 40 diz o seguinte: o pico da curva espectral de um corpo negro ocorre a uma frequência de 5,5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Qual é em Kelvin a temperatura deste corpo negro? Então nós queremos a temperatura tendo aqui a frequência e temos aqui a constante no caso da velocidade da luz no vácuo e temos também a constante do Wien, tá bom? Agora, se fala-se do corpo negro, nós entendemos que fala-se da radiação do corpo negro, onde as leis que vigoram esta mesma radiação é a lei do Wien, que diz que o comprimento de onda máximo é igual à constante do Wien sobre aqui a temperatura, ou seja, o comprimento inversamente proporcional à temperatura. Mas também temos a lei de Boltzmann, em que a emissividade é igual à constante de Boltzmann vezes a quarta potência da temperatura. Bom, essas são as duas únicas formas que vão envolver aí a temperatura na radiação do corpo negro. Agora, o que a gente tem? Tem a frequência, e a frequência é 5,5 vezes 10 elevado a 14 Hz, ok? Então, nós queremos a temperatura tendo a frequência. Nem esta fórmula envolvem aí a frequência, mas nós sabemos que o comprimento de onda é igual à velocidade da luz no vácuo sobre a frequência. Relacionando esta fórmula com esta fórmula, conseguimos aí achar uma expressão para o cálculo direto da temperatura tendo aqui a frequência. Veja só que o comprimento de onda é C sobre a frequência. Então, aqui nesta fórmula, no lugar de colocar comprimento de onda máximo, vou colocar C sobre F. Aqui vou colocar C sobre aqui F, sendo igual aqui a B, que é a constante do Wien, sobre aqui a temperatura. Agora vamos fazer produto dos meios e vamos fazer também produto dos extremos. Ficamos com C vezes T, que vai ser igual a C vezes T, sendo igual a F vezes B. F vezes B. Pegue o C e passe para lá, que ficará com T, sendo igual a F vezes B, dividido aqui por C. Tá bom? Agora temos aqui a expressão para calcular diretamente a temperatura. Vamos lá substituir. A nossa frequência corresponde a 5,5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Atenção que Hertz é 1 sobre segundo, vezes a constante do Wien, que foi dado aí no problema, é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 metro Kelvin, dividido pela velocidade da luz no vácuo, que corresponde a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Vamos simplificar segundo com segundo, o metro com metro, fica simplesmente aí Kelvin. E isto vai ser igual a este 3 com este 3, então simplesmente ficávamos com 5,5 vezes, veja aqui que 14 mais o menos 3 vai dar aqui 10 elevado a 11, dividido aqui por 10 elevado a 8. Portanto, a nossa temperatura vai ser igual aqui sobre o Kelvin, ok? Será 5,5 vezes 10. Uma vez que temos base 10 e base 10, vamos manter 10 e subtrair os expoentes. 11 menos 8 vai ser igual a 3, isto aí em Kelvin. Bom, 10 elevado a 3 significa que vou eliminar 3 algarismos decimais. Portanto, vou ter aqui 5. Elimino este algarismo decimal e depois escrevo aqui 2 zeros. Então, ficamos aqui com 5.500 Kelvin, sendo a nossa temperatura. Vamos passar rapidamente para o nosso enunciado e verificamos que a alternativa seria a IC. Agora vamos passar para arrebentar a questão 39.
Na questão 39 temos o seguinte: os comprimentos de onda máximos respeitantes aos picos das curvas espectrais de dois corpos negros, as temperaturas T1 igual a 800 Kelvin e T2 igual a 3200 Kelvin, são respectivamente comprimento de onda 1 e comprimento de onda 2. Qual é a razão? Comprimento de onda 1 por comprimento de onda 2, ok? Então eu vou tirar aqui as temperaturas. Nós temos aí a temperatura 1 sendo igual a 800 Kelvin e temos também a temperatura 2 igual aí a 3200 Kelvin. O que se pede? O pedido é a razão entre os seus respectivos comprimentos de onda 1 pelo comprimento de onda 2. Atenção, comprimento de onda tendo a temperatura é lei do Wien, onde o comprimento de onda é B sobre T. Portanto, o comprimento de onda 1 vai ser igual a B sobre o T de 1. Mas aqui o comprimento de onda 2 vai ser igual a B sobre a temperatura de 2 para ter o comprimento de onda 2. Agora que temos divisão desta fração por esta fração, vamos manter a primeira fração, que para nós é B, sobre aqui T1, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração, que para nós é aqui T2 sobre aqui o B. Simplificamos o B com B, o que fica é T2 sobre aqui T1. Então, o comprimento de onda 1 sobre o comprimento de onda 2 passa a ser igual à temperatura 2, que corresponde a 3200 kelvins, sobre aqui a temperatura 1, veja aqui a temperatura 1, que corresponde aí a 800 kelvins. Então, vamos cortar Kelvin com Kelvin. Esses dois zeros com esses dois zeros, ficamos apenas com 32 por 8, que é igual a 4. Então, a razão entre o comprimento de onda 1 com o comprimento de onda 2 será igual a 4. E a alternativa no nosso exame corresponde à alternativa E, ok? A linha E é que é a alternativa correta. Vamos marcar E. Bom, vamos passar aqui com o nosso rebentamento. Vamos para a questão 38, ok? Então, 38 diz o seguinte: o diagrama mostra os níveis de energia N num dado átomo. Qual das transações mostradas na figura representa a absorção de um fotão com maior comprimento de onda? Então, nós queremos aqui, em primeiro lugar, tem que ser absorção. Atenção que nós queremos a transação com a absorção, e esta absorção deve apresentar aí um fotão com maior comprimento de onda. É o seguinte, pela lei de Planck nós sabemos que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência, mas sabemos também que a frequência é igual a C sobre o comprimento de onda. Isto nos permite escrever que a energia é igual à constante de Planck vezes C sobre aqui o comprimento de onda. Conclusão é que uma vez que o comprimento de onda está no denominador, isto nos faz entender que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. O que isso quer dizer? Que quando a energia aumentar, ok? Quando a energia aumentar, o comprimento de onda lambda ele vai diminuir. Mas quando a nossa energia diminuir, o nosso comprimento de onda vai aumentar. Eles são inversamente proporcionais. Agora, a absorção. Quando nós tivermos certos níveis de energia, nós vamos ter absorção quando tivermos seta aqui apontando para cima. Por quê? Porque nós estaremos saindo aqui de menor energia para nível com maior energia. Então, a absorção, as setas sempre apontam para cima, de menor energia para maior. Mas, quando nós tivermos setas apontando para baixo, ok? Aqui a verde, atenção, verde quer dizer emissão. Porque nós saímos de níveis de maior energia para menor energia. Agora, venha comigo. Primeiro, quais são as setas que apontam para cima? Nós verificamos que só temos dois casos de setas apontando para cima, que é a absorção. O enunciado quer aqui a absorção. Então, vamos, setas apontam para cima. Aqui no primeiro caso, esta seta apontou para cima. No quinto caso, esta seta apontou para cima. Então, são dois casos de absorção. Agora, nós queremos a absorção de um fotão com maior comprimento de onda. Para que o comprimento de onda seja maior, a energia deve ser menor. Então, voltamos para o nosso enunciado. Procuramos nesses dois o que tiver menor energia. O que tem menor energia é aquele que tem menor comprimento. Veja aqui, comparando este comprimento com este comprimento daqui, este aqui é maior, não é? Este que aponta para cima é maior que este aqui. Portanto, este aqui é mais energético e este aqui é menos energético, ok? Então, aquele que tem menor energia aqui, o quinto, tá bom? O quinto da opção aqui
E, tá bom? Então, menor energia nós temos na alternativa E. Menor energia, isto no caso de absorção, ok? Menor energia no caso da absorção, que vai nos garantir maior comprimento de onda, isto porque a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda, ok? Então você arrebenta aí com a alternativa E. Agora vamos passar, aqui era 38, vamos passar para a questão 37. Vamos passar para 37. Em 37 nós temos o seguinte: qual é, em nanômetros, o comprimento de onda associado à energia envolvida na transação mostrada na figura? Então nós temos aqui uma transação mostrada nesta figura. Queremos saber em nanômetros o comprimento de onda aí envolvida na transação. Tudo bem, o que é que uma determinada transação sempre vai nos dar? Vai nos dar a energia, mas nós queremos o comprimento de onda, então vamos usar esta relação entre a energia e o comprimento de onda. Vamos lá trabalhar com esta expressão. Temos a energia sendo igual a Planck C sobre o comprimento de onda. Atenção que aqui o denominador é 1, fazendo meios e extremos, temos E vezes o comprimento de onda. Então, E vezes comprimento de onda fica Planck vezes C. Porque Planck vezes C vezes 1 continua a mesma coisa, né? 1 na multiplicação é neutro. Isolando o comprimento de onda, passe este para lá. Então, o comprimento de onda passará a ser Planck vezes C sobre aí a energia. Agora, o nosso desafio está em achar a energia, porque a constante de Planck e a velocidade da luz no vácuo são constantes, você não vai emagrecer com isto aí. Agora, para achar a energia numa transação, ok? O que nós temos aqui é uma transação, onde saímos do nível 2 para aqui o nível 3. Para acharmos a energia de uma transação, nós sempre teremos que fazer isto aqui. A energia naquela transação vai ser o módulo da energia final menos aí a energia inicial. E agora, o que será a energia final? O que seria a energia inicial? Agora, venha aqui comigo novamente. A seta começou aonde? Esta seta que mostra a transação começa aqui. Então, aqui nós temos a energia inicial. E ela vem até aqui. Aqui nós temos a energia final. E quanto é que nós temos aqui? Temos... Atenção que tudo isto aqui é multiplicado por 10 elevado a menos 18 joules, que é a unidade disto aqui. Então vamos ter a nossa energia final sendo menos o 0,24, ok? 0,24 menos da fórmula. Vamos tirar a energia inicial, que é onde começou a nossa seta, que é aí menos 0,54, ok? Em módulo. Tudo isto é multiplicado por 10 elevado a menos 18 joules. Muito bem, agora fizemos isto aqui, é só fazer esta operação. Primeiro, menos de menos dá mais. Então ficamos com menos 0,24, ok? Menos de menos dá-nos mais 0,54. Módulo vezes 10 elevado a menos 18 joules. Eu não vou me dedicar muito a tentar aqui mostrar as operações matemáticas. Simplesmente teremos que fazer, ok? Isto aqui mais isto aqui vai nos dar aí módulo de 0,3. Vezes aí 10 elevado a menos 18 joules. O módulo de 0,3 é o próprio 0,3, porque o módulo de um número positivo é o mesmo número, que no caso é o mesmo número positivo. Agora, este 0,3 a gente poderia embelezar um pouco para escrever isto aqui, deslocando esta vírgula para cá, ficávamos com 3 vezes 10 elevado a menos 19, ok? Menos 19, porque quando deslocamos a vírgula para cá, tiramos uma unidade aqui. Então, menos 19 joules. Muito bem, temos aí a nossa energia. A única coisa que temos que fazer é arrebentar mesmo agora com a substituição. Teremos o comprimento de onda sendo igual à constante de Planck. Venha no enunciado. É preciso sempre notar o enunciado. No enunciado temos Planck sendo 6,6 elevado a menos 34. Então, teríamos Planck 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 vezes a nossa velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8, ok? Não vou colocar aqui as unidades, porque tudo está no sistema internacional. Aqui, a energia, que é 3 vezes 10 elevado a menos 19, tá bom? Agora, 3 com 3 dá 1. Ficamos apenas com 6,6 vezes 10 aqui elevado a este, mas este vai nos dar menos 26 dividido aqui por 10 elevado a menos 19. Agora, este é negativo. Nós vamos manter aqui
6,6 vezes 10 elevado. Este é negativo quando passa soma. Então, teremos isto menos isto aqui que é negativo. Então, teremos que pegar este, né? Menos 26, menos aí o menos 19. Faça isto aqui com muita cautela que te dará menos 7, tá bom? Agora, uma vez que estamos a trabalhar no sistema internacional, então isto aqui estará em metros. Atenção que o enunciado pede o comprimento de onda em nanômetros. Portanto, o problema pede o comprimento de onda em nanômetros. No entanto, nós sabemos que nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9, tá bom? Um nanômetro é 10 elevado a menos 9. O que nós temos aqui é 10 elevado a menos 7. Bom, uma das maneiras mais fáceis de converter isto aqui é a seguinte. Você vai colocar 6,6 e coloca 2 10 aqui. Só que isto aqui está em metros. Como eu quero converter isto para nanômetros, em 1 nanômetro vale 10 elevado a menos 9, eu já vou colocar neste 10 aqui, 10 elevado a menos 9. Agora, no outro 10, que é este aqui, vou colocar um valor que vai me permitir somar este tal valor com menos 9, dando aqui menos 7. Então, qual é o valor que soma com menos 9 para dar menos 7? É aí o 2, ok? Porque mantendo aqui a base 10, somando 2 mais o menos 9, dá-me aqui menos 7. Então é equivalente. É uma das maneiras para fazer isto aqui do jeito mais suave. Agora, fazendo aqui 10 elevado a 2, dá-me 100. 100 vezes isto aqui vai me dar 660, ok? Agora, o 10 elevado a menos 9 fica nano, com este metro fica metros. Então temos aí o comprimento de onda em nanômetro, rebentamos a alternativa verdadeira, que com certeza será a alternativa D. Vamos colocar 37, alternativa D. Agora passemos para a questão 36. Em 36 pede-se o seguinte, a radiação do comprimento de onda lambda igual a 150 nanômetros incide sobre uma superfície metálica para a qual são necessárias 6,28 eletron-volts para remover um eletrão. Qual é em eletrão-volt o potencial de corte? Temos aqui algumas informações, mas o mais importante aí é que a radiação de comprimento de onda incide sobre uma superfície metálica. Então, esta radiação possui um comprimento de onda equivalente a 150 nanômetros, incide sobre uma superfície metálica para a qual são necessários 6,28 eletrons-volts para remover um eletrão. Então, como é que a gente vai interpretar este valor? Uma vez que trata-se de energia, e a palavra que vai dizer energia necessária, então nós vamos entender que trata-se da função trabalho, aí eu fiz zero. Função trabalho, alguns escrevem deste jeito, outros decidem escrever aí é zero. Tanto faz, ok? Então podemos escrever desta maneira ou desta maneira. Mas o mais importante é que, uma vez que trata-se da energia necessária, trata-se da função trabalho, que é 6,28 eletron-volts. Pede-se no enunciado qual é em eletron-volts o potencial de corte. O potencial é representado aqui por U. O potencial é a DDP. Só que eles querem essa DDP em eletron-volts. Bom, isto vai ser banana e muito fácil mesmo. Uma vez que nós já temos o comprimento de onda da radiação incidente, então nós automaticamente vamos compreender que temos a energia, pois a energia é Planck vezes a IC sobre o comprimento de onda. Bom, com base neste comprimento de onda, que devemos dar aí um determinado tratamento especial, 150 corresponde a 1,5, ok? 150 é 1,5, ok? Pode colocar 0 se quiser, vezes 10 elevado a 2, ok? Porque eu peguei esses dois algarismos, coloquei nos algarismos decimais e eles não estavam. É por isso que coloco aí vezes 10 elevado a 2. Agora, veja a unidade aqui, o nano. Lembra-se que nano vale 10 elevado a menos 9 e ficamos aqui com metro. Portanto, a soma deste 2 com aqui o menos 9, porque é produto de mesma base. Então, ficamos com 1,5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Este é o nosso comprimento de onda no sistema internacional. Daí que a energia da radiação emitida ou
incidente seria a constante de Planck. O enunciado diz que a constante de Planck é aqui 4,14 vezes 10 elevado a menos 14. Então vamos colocar aqui no Planck 4,14 vezes 10 elevado a menos 14, elétron-volt vezes segundo, vezes a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, sobre aqui o comprimento de onda, que corresponde a 1,5 vezes 10 elevado aqui a menos 7 metros. Vamos simplificar aqui segundo com segundo, metro aqui com metro. Depois disto, faça o seguinte: 3 dividir por 1,5. Claramente que vai dar 2, né? Porque 1,5 é metade de 3. Então, ficaríamos com energia sendo igual a 4,14, ok? Vezes 3 sobre 1,5 deu 2, vezes... aqui veja o seguinte, 10 vezes 10, vamos manter a base 10 e somarmos. Menos 14 mais 8 vai dar menos 7, dividido aqui por 10 elevado a menos 7. Atenção que aqui ficou elétron-volt, No entanto, podemos simplificar 10 elevado a menos 7 com 10 elevado a menos 7. E aqui, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 4 dá 8 aí. Então, seria 8,28 elétron-volt de energia da radiação incidente. Mas atenção, o que nós pretendemos é aqui o potencial de corte. Para termos o potencial de corte, uma vez que o potencial de corte está associado à energia potencial, pois a energia potencial é igual ao potencial de corte vezes aqui a carga Q. Alguns preferem escrever desta maneira, mas eu já escrevo da seguinte maneira. Uma vez que o Q é igual à carga do eletrão, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombos, aqui, em vez de colocarmos Q, podemos usar U vezes E. Ou seja, este Q é igual aqui a E. A energia potencial, nós não temos energia potencial para termos o potencial, mas vamos entender o seguinte, que a energia potencial é igual à energia cinética. Agora, a energia cinética tem sim uma relação com a função trabalho e a energia da radiação incidente, pois a energia da radiação incidente é igual à função trabalho mais a energia cinética máxima. Mas por sua vez, ok, a energia cinética máxima. Mas por sua vez, a energia cinética máxima é igual à energia potencial, ok? A energia potencial. Se eu pegar a função trabalho e passar para lá, fica negativa, ok? Função trabalho fica negativa. Agora, o que a gente conclui com isso aqui? Que a energia potencial vai ser igual à energia da radiação incidente menos a função trabalho. Fazendo esta substituição, a energia potencial, o que é? É potencial de corte vezes a carga, que é potencial vezes a carga aí elementar. Isto vai ser igual à energia da radiação incidente, que é 8,28 elétron-volt, menos a função trabalho. Função trabalho é 6,28 elétron-volt. Bom, isto aqui é brincadeira das crianças. Fazendo essa diferença, temos aí 2 elétron-volts. Agora, o que acontece? Eu tenho que o potencial de corte vai ser igual aqui a 2 elétron-volts. Se eu pegar este eletrão e passar para lá, eu vou simplificar eletrão com eletrão. Então, fico com o potencial sendo igual a 2 volts, que é o que se escreve no sistema internacional. Mas o nosso problema pediu o potencial em elétrons-volts, ok? Aqui em elétron-volt. Portanto, não precisamos passar isto aqui para lá para dividir. É só deixar o seguinte, que o nosso potencial em função da carga elementar vai ser igual a 2 vezes a carga elementar vezes aqui o volt. Então, de qualquer jeito, sempre vai dar aqui o 2. A alternativa verdadeira, você arrebenta mesmo e pegue com certeza a alternativa B, tá bom? A alternativa B em 36. Agora vamos passar para a questão 35. 35. Uma superfície metálica cuja função de trabalho é 2 elétrons-volts é iluminada por fotões de energia de 3 elétron-volts. Qual é, elétron-volts, a energia cinética máxima dos fotões emitidos por esta superfície? Atenção, função de trabalho dizem aí que é igual a 2 elétron-volts e dizem também que esta superfície metálica é iluminada por fotões de energia 3 elétron-volts, ou seja, se é iluminada, a energia que vai incidir lá é de 3
eletronvolts. Pede-se energia cinética máxima, ok? Essas três energias relacionam-se pela forma energia da radiação incidente sendo igual à função trabalho mais a energia cinética máxima. É só pegar este, dar um chute, passar para cá, que ficará com a energia da radiação incidente menos a função trabalho sendo igual à energia cinética máxima. Agora é só rebentar com substituição, pois você já sabe que a energia cinética máxima será isto aqui, que é a energia da radiação incidente menos a função trabalho, que é 3 menos aqui a função trabalho, veja aqui, é 2. A diferença disto vai ser igual a 1 eletronvolt. Bom, faz isso, rebenta. Alternativa A. A alternativa é A. Vamos pegar aqui em 35 a alternativa A. Agora vamos trabalhar aqui com a questão 34. Na questão 34 nós estamos a lidar com um pouco de desintegração. Para trabalharmos com desintegração é preciso conhecer todas aquelas partículas, né? Saber que isto aqui é uma partícula alfa, a massa atômica é 4, o número atômico é 2. A desintegração será alfa quando a massa atômica cair 4 unidades e o número atômico cair 2 unidades. Nós podemos ter a desintegração beta, ok? Beta que pode ser beta mais ou aqui beta menos. No caso de beta mais, emite um positrão. O positrão, massa atômica é 0, o número atômico é mais 1. O que significa que a massa atômica na desintegração beta mais mantém-se, porque aqui temos 0, e o número atômico cai. Okay? Sempre que for positivo o número daqui, quer dizer que vai diminuir. Mas na desintegração beta menos, emite-se um eletrão, onde a massa atômica é 0, o número atômico é menos 1. Tá bom? Agora, se é menos 1 aqui, quando é mais nós diminuímos, quando é menos nós aumentamos, tá bom? Agora veja o que está a acontecer aqui. Aqui nós temos o seguinte, na sequência radioativa, temos esta toda a sequência, temos sucessivamente emissões. Então queremos saber quais são as emissões sucessivas disto aqui. Presta atenção, meu amigo, no que vai acontecer de M para N. Veja só que aqui temos 216. Mas quando viemos para cá, temos 212. De 16 para 12, percebemos que caíram 4 unidades. E se formos olhar para os números atômicos, aqui temos 84 e depois aqui temos 82. Caíram 2 unidades. Veja só aqui, 4 e 2. Então, o que acontece de M para N é que emite-se uma partícula alfa, que é 4, 2. Agora, veja de N para O. O que acontece? De N para O, a massa atômica não mudou. Temos aqui 212, aqui também temos 212. Mas o número atômico, aqui temos 82 e aqui temos 83, ok? 82, 83. Bom, o que aconteceu com o número atômico? Aumentou uma unidade. Com isto, nós entendemos que não é beta mais, é beta menos, porque quando o número é negativo é que vai aumentar. Então, é uma desintegração beta menos, onde emite-se um eletrão. Podemos colocar aqui no beta 0, aqui na massa atômica e menos 1 aqui no número atômico. Voltamos agora para sairmos do O para o P. De O para P, a massa atômica permanece. O número atômico aumenta mais uma unidade. Veja, 83, aqui 84. Então, é novamente um beta menos. Ok? Beta menos. E agora olhando para P, de P para Q. De P para Q, aqui temos 212, aqui temos 208. Quantas unidades? 4. Aqui nos números atômicos temos 84, aqui temos 82. Unidades de diferença aqui temos novamente 2 unidades. Quando é 4, 2, nós entendemos que é uma partícula alfa, 4, 2, ok? Então, a alternativa verdadeira é a alternativa que nos mostra isto. E esta alternativa, no caso, é a alternativa D, tá bom? Fez isto, rebentou. Passa para a questão seguinte, que no caso seria aí a questão 33. Esta aqui seria a questão 34. 33. O rádio 226 tem um período de semidesintegração de 160 anos. Quantos períodos de semidesintegração decorarão após 9.600 anos? Tá bom? Período de semidesintegração, qual é a letra? É T1 sobre 2, que é igual aí no nosso enunciado 1.600 anos. Eu não sei se li a mesma coisa, mas é 1.600. Agora,
Diz aí quantos períodos de semidesintegração, número de períodos de semidesintegração, a letra é N. Agora, irão decorrer transcorridos aqui ou decorridos 9.600 anos. O tempo que irá decorrer aqui é 9.600 anos. Tá bom. Agora, para calcular o N, a gente sabe que N é igual a tempo sobre o período de semidesintegração. Ok? O período de semidesintegração. Então, esta questão no exame era bônus. Agora é só colocar o tempo que é 9.600 anos, dividido aqui pelo meia-vida, que no caso é 1.600 anos. Simplificamos anos com anos, esses dois zeros com esses dois zeros, isto por isto vai ser igual a 6, tá bom? 96 por 16 é igual a 6. Rebentou. A alternativa é B, ok? Pegue a alternativa B e passe para a questão seguinte, que no caso seria 32. Muito bem, passemos aqui para a questão 32. Vamos lá ver, se forem anotar, aqui começamos a trabalhar um pouco com a física nuclear, no caso os processos de desintegração. Vamos lá, 32 diz o seguinte, o enunciado. O gráfico mostra como a massa de uma amostra radioativa varia em função de tempo. Quantos anos são necessários para que 24 gramas dessa amostra se reduzem para 0,75 gramas? Então, nós queremos saber quantos anos, ou seja, quanto tempo é necessário para que a atividade inicial de 24 gramas, ok, 24 gramas, se reduza a uma atividade final de 0,75 gramas, tá bom? Agora, tempo tem a ver com aquela fórmula N igual a T sobre a meia-vida, né? Mas, quando nós fizemos aqui meios extremos, verificamos que o tempo vai ser igual a 1 vezes T, que é T, vai ser igual a N vezes a meia-vida, né? Então, é isto aqui que nós temos. Agora, o que acontece? Nós temos a atividade inicial e temos a atividade final. Isto nos permitirá usar a fórmula atividade final igual à atividade inicial sobre aqui 2 elevado a n. Mas para alguns esta fórmula, eles já usam a fórmula desta maneira. Atividade final sendo igual à atividade inicial vezes 2 elevado a menos n. Bom, isto daqui é a mesma coisa, tá? Porque como este expoente é negativo, vai inverter e vai passar para o denominador. Então, compreendemos que trata-se de mesma expressão. Agora, o que a gente quer é o tempo. Então, a gente precisa do N e precisa aqui da meia-vida. O N dá para ver que vamos poder tirar daqui. Mas agora, quanto à meia-vida, como é que a gente vai ter ou obter aqui a meia-vida? A meia-vida vai obter através do gráfico, porque eles disseram para considerar o gráfico. O que seria a meia-vida? A meia-vida é o tempo que a nossa amostra demora para quebrar a metade. Por exemplo, para sair daqui para aqui, nós verificamos que a amostra demorou aqui 25. Quando nós saímos daqui para aqui, que é deste ponto para este ponto, nós percebemos que a amostra quebra uma outra metade. Daqui para aqui é 25, ok? De 25 para 50 são 25 unidades. De 50 para 75 são 25 unidades. Daqui para aqui também são 25 unidades. Então, isto nos faz entender que a meia-vida, que é o tempo necessário para quebrar sempre a metade, é igual a 25. Olhamos a unidade aqui sendo usado é tempo em anos. Então, será aí 25 anos. Então, a meia-vida é de 25 anos, ok? O tempo que demora para quebrar a metade. Agora, se nós já temos isto aqui, só nos falta o N que vamos tirar daqui, tendo em conta a nossa atividade inicial e aí a atividade final. Vamos isolar aqui o 2 elevado a N, né? Fazendo meios extremos. Ficávamos com a atividade inicial vezes isto aqui, ficávamos com a atividade inicial sendo igual a A vezes 2 elevado a N. A vezes 2 elevado a N. Chuta este, passa para lá, fica com a atividade inicial dividido por atividade final sendo igual a 2 elevado a N. Agora vai ser banana. Faça o seguinte, 0,75 não tem uma boa aparência. Pegue o 0,75 e faça 75 sobre 2 algarismos decimais. Vamos escrever 2 zeros e aqui o 1. Agora, divida por 25 aqui dá 3, por 25 aqui dá 4. Então, 0,75 é 3 por 4. Agora, a atividade inicial, aqui temos 24 gramas. Então, vamos colocar 24 gramas. A atividade final, 0,75, que é 3 sobre 4.
gramas, tá? Então, teríamos 3 sobre 4 gramas, igual a 2 elevado a n. Grama com grama, ficamos com 24 dividido por 3 e 3 sobre 4. Então, vamos manter o 24 e vamos multiplicar pelo inverso desta fração. Na divisão, basta ter fração, pensa-se desse jeito. Então, teríamos 4 sobre 3, sendo igual a 2 elevado a n. 24 por 3 é igual a 8. Vezes aqui o 4, que é igual a 2 elevado a n. 8 vezes 4 é 32, que é igual a 2 elevado a n. Uma vez que tenho 2 deste lado, vou procurar escrever 32 como potência de 2. Seria 2 elevado a 5, porque 2 elevado a 5, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, repetido 5 vezes, né? É que é igual a 32. Então, é 2 elevado a 5, que é igual a 2 elevado a n. Como este 2 é igual a este 2, quer dizer que o n é igual a 5. O n é igual a 5. No entanto, o tempo vai ser igual a n, que é 5, vezes o período de semidesintegração, que é o período da meia-vida, que no caso são 25 anos. Tempo vai ser igual a 5 vezes 25, que dá 125 anos. Então, precisará aí de 125 anos para que a atividade parta de 24 para 0,75. Chape, você arrebenta e marca a alternativa, tá bom? A alternativa seria aí a alternativa E. Agora vamos dar continuidade para arrebentar a questão 31. Em 31 nós temos o seguinte. Uma lâmpada de 200 watts emite 3 vezes 10 elevado a 20 fotoeletrões por segundo. Quando a sua luz incide sobre a superfície do metal, quantos fotoeletrões serão emitidos na unidade de tempo se trocarmos a fonte por outra de 60 watts? Ok? Veja aqui que nós tínhamos uma fonte de potência de 200 watts e passamos para uma fonte de potência aqui 600 watts, ok? O que aconteceu? De 200 para 600, percebemos que multiplicamos por 3, né? 200 para 600 multiplicamos por 3. Então, o número de fotoeletrões emitidos por segundos também vai triplicar, porque a potência triplicou. É só multiplicar aqui por 3, ficará com 9 vezes 10 elevado a 20. E a alternativa fica B, ok? Mas caso não gostou da análise aqui, é só saber o seguinte. Deram tantos watts de potência equivalente a tantos fotoeletrões por segundo. Então, são 200 watts de potência que valem a 3 vezes 10 elevado a 20 fotoeletrões por segundo. Agora, nós temos 600 watts de potência. Queremos saber quantos fotoeletrões irão emitir, ok? Pode usar a regra 3 simples aí. Mas a alternativa tem que ser B, ok? Tem que ser B. 9 vezes 10 elevado a 20 fotoeletrões por segundo. Agora, vamos passar para a questão 30. Na questão 30 temos o seguinte. Uma partícula com carga Q igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulombos se desloca do ponto A ao ponto B. Então, esta partícula vai deslocar do ponto A até o ponto B. E aqui diz o seguinte. Que se localiza numa região em que existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3 sobre a partícula. A diferença de potencial A menos B entre os dois pontos considerados vale em volts, ok? Então, nós temos aqui uma carga Q, ok? Uma carga Q igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulombos e que vai realizar aqui um trabalho de 4 vezes 10 elevado a menos 3 joules. Quando pegamos essa carga, deslocamos aqui de um ponto A para um ponto B, ok? Vai sair daqui de A para aqui o ponto B. Uma coisa interessante, né, é que a partícula vai sair de A para B, ok? Está numa região com certo campo elétrico. É muito interessante entender isto aqui. Nós queremos o potencial A, ok? Menos o potencial B. Potencial A menos o potencial B, o que é? É a diferença do potencial de A para B. E esta diferença de potencial será maior se nós considerarmos, ok? Se nós considerarmos
que uma vez que a distância vai aumentar à medida que o A vai se deslocando, ok? Considerando o aumento de distância, um aumento da distância à medida que o A vai se deslocando, então o ponto B se encontra na região de baixo potencial. Então teríamos o A o A com maior potencial e o B com menor potencial, ok? Então a diferença seria um valor positivo. Agora, como é que a gente vai achar a diferença de potencial só com esses dados? É só recordar-se que trabalho é igual a diferença de potencial vezes aqui a carga. Passe a carga para lá, divide que acabou, ok? Acabou. Terá que trabalho sobre a carga vai ser igual à diferença de potencial, o que implica dizer que a nossa diferença de potencial de A para B vai ser igual ao nosso trabalho, que é 4 vezes 10 elevado a menos 3 joules, sobre aqui 2 vezes 10 elevado aqui a menos 7 joules. 4 por 2 é igual aqui a 2 e temos aqui 10, vamos manter a base 10, pegamos este menos este aqui, ok? Com muita cautela vai dar aqui 4 positivo e teremos isto aqui em voltas, tá bom? Rebentou, não precisa dar muitas voltas, venha para o teu exame e veja que isto é brincadeira das crianças. Marque a alternativa verdadeira, 2 vezes 10 elevado aqui a 4, alternativa D, tá bom? Alternativa D. Agora vamos passar rapidamente para a questão número 29. Em 29 nós vamos voltar para a 10ª classe, mas por favor, vamos aqui agir com muita cautela, muito profissionalismo aqui vai contar. No circuito ao lado, a intensidade da corrente vale 2 amperes. Esta intensidade que eles dão corresponde à intensidade em alguma resistência? Claramente que não. Corresponde à intensidade em todo o circuito, ok? A intensidade total é igual a 2 amperes, tá bom? Agora temos o seguinte, e as resistências valem R1, 8 ohms e R2, 2 ohms, ok? Então R1 é igual a 8 ohms e R2 é igual aqui a 2 ohms. Agora vamos para o seguinte, tendo como referência o esquema dado, determine o valor da corrente I2 em R2 em amperes, ok? Então nós queremos tendo em conta o esquema, queremos o valor da intensidade na resistência 2. Tendo em conta que aqui só temos duas resistências, isto aqui é uma associação em paralelo, ok? Em paralelo, a tensão na resistência 1 é igual à tensão na resistência 2 e é igual à tensão total, ok? Uma vez que nós queremos a intensidade na resistência 2, é preciso considerar o seguinte, que a intensidade é igual à tensão sobre a resistência, sim. Mas com uma intensidade na resistência 2, teríamos aqui a intensidade 2. E esta tensão não precisa necessariamente ter que ser tensão em 2, porque a tensão em 2 é igual à tensão 1 e é igual à tensão total, ok? Então a única coisa que nós teremos que levar em consideração aqui é que teremos que calcular, sim, aqui a tensão total. Muito bem, como é que a gente vai calcular a tensão total? Através da fórmula tensão igual a resistência vezes a intensidade. Mas se a tensão é total, a intensidade tem que ser total e a resistência tem que ser total. Nós temos a resistência total aqui? Não. Mas sabemos que isto aqui é uma associação em paralelo. Então, 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. Vamos lá substituir 1 sobre a resistência total vai ser igual a 1 sobre a resistência 1 que é igual a 8 mais 1 sobre a resistência 2 que é igual a 2. Faça MMC, multiplica aqui por 1, aqui por 4. Então teríamos 1 vezes 1 vai dar aqui 1, 4 vezes 1 vai dar aqui 4. Então a resistência total vai ser igual a 1 mais 4 sobre o mesmo denominador que passa a ser 8. Fazendo esta soma, nós temos aqui 1 sobre a resistência total sendo igual a 5 sobre aqui 8. Meios extremos, ou seja, invertendo isto tudo aqui, vamos ter que resistência total, porque nós não queremos 1 sobre a resistência total, mas queremos a resistência total. É só inverter isto aqui que ficará com 8 sobre 5. 8 sobre 5, 8 divide 5 uma vez, sobra 3, 3 divide aqui 5, pegando emprestado 0, temos 30, 30 por 5 dá aí 6. Então seria 1,6 ohms. Agora, se a resistência total deu 1,6 ohms, vamos calcular com base neste resultado a tensão total. A tensão total vai ser a resistência total, que é 1,6 ohms, vezes a intensidade total, que é igual a 2 amperes, ok? 2 amperes. Isto vai ser igual a 2 vezes aqui 16, vai dar 32 com vírgula no meio. Então será 32 volts. Tudo bem.
A tensão daqui é a tensão 2, né? Só que a tensão 2 é a mesma que a tensão total. Acabou. Então, vem aqui, coloca o valor da tensão total, que corresponde a 32, com vírgula no meio. A resistência 2. A resistência 2 é para nós aí 2 ohms. Então, vamos colocar aqui 2 ohms no lugar da resistência 2. E fazendo esta operação, 32 por 2 temos 1.6, ok? Amperes. Então, este é o valor da intensidade sobre a resistência 2. E vem aqui, marca a alternativa correta. 1.6, ok? Então, 1.6 é a alternativa correta e a alternativa E. Vamos marcar a alternativa correta E. Ok? Então, passe para a questão seguinte. Não tem tempo aqui para gastar, ok? Se houver alguma falha aí, por favor, verifiquem. Tentem calcular também nas calmas, porque eu estou a tentar aqui fazer tudo nas pressas. Pode ser que alguma coisa passe despercebido. Agora, vamos passar para a questão número 28. 28 nós temos o seguinte. Na verdade, é bônus, tá? É bônus mesmo. 28. Uma carga elétrica putiforme de 1 vezes 10 elevado a menos 5 coulombos passa com velocidade de 2,5 metros por segundo na direção perpendicular a campo de indução magnética e fica sujeito a uma força igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Determina a intensidade desse campo, ok? No caso do campo magnético. Nós temos aqui a carga, temos a velocidade. A direção é perpendicular. É só usarmos esta formulinha, ok? Sempre que falar-se de campo magnético e tal, é só usar a fórmula força igual ao campo magnético vezes aí a velocidade vezes a carga, vezes o seno do ângulo formado pelo campo magnético e pela velocidade aí, que no caso tem a ver com essa coisa que eles falaram, direção, não é? Quando eles vão dizer que passa com velocidade na direção perpendicular ao campo, ok? Então, é este ângulo que nós nos referimos aqui. Se nós falarmos de um ângulo perpendicular, sabemos que perpendicular corresponde a 90 graus. Então, o seno de 90 graus é igual a 1. Sendo o seno de 90 graus igual a 1, então isso aqui fica 1 mesmo. 1 na multiplicação é neutro. Então, ficamos com F sendo igual a B vezes V, vezes aqui o quê? Uma vez que queremos este B, que é o campo, pegamos este produto, passamos para lá, divide. Então, teremos F por V vezes Q sendo igual a B. Isto equivale a dizer que B vai ser igual a F sobre V vezes Q. Simplesmente terá que fazer isto, pega o enunciado e começa a extrair os dados. Nós estamos a trabalhar com 28, onde a força é 5 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos colocar 5 vezes 10 elevado a menos 4 no sistema internacional. E temos aqui a carga, que é 1 vezes 10 elevado a menos 5, também no sistema internacional. A velocidade é 2,5 no sistema internacional. Na multiplicação não muda nada, é só pegar o 5 e dividir aqui por 2,5. 2,5 é metade de 5, então 5 por 2,5 vai ser igual a 2, vezes aqui, veja que temos base 10, aqui base 10. Então é só fazermos este expoente menos este expoente porque é divisão, ok? Então isto vai ser 2 vezes 10 elevado a 1. Bem feito, fica 1. Mas no sistema internacional o campo magnético é dado em Tesla, tá bom? Isto significa que o campo magnético vai ser igual aqui a 2 vezes 10, que é igual a 20 teslas. E você arrebenta, mais uma vez rebenta e a alternativa é B. Então marque a alternativa B como alternativa correta. Bom, é bônus conforme eu disse. Agora, 27 é relaxamento. Veja o que diz aqui o iniciado. A custa de que tipo de energia ocorre a emissão termoeletrônica? Bom, a custa de que tipo de energia ocorre a emissão termoeletrônica? Primeira coisa, a palavra termo sempre está associada à temperatura. Sempre que vem termo em física, nós associamos isto à temperatura. Veja só, lembra do capítulo termodinâmica? Então, em termodinâmica, a gente fala aí de temperaturas e tal, transmissão de calor entre sistemas, entre outras, ok? Então, termo tem a ver com temperatura. Agora, se nós olharmos aqui, energia potencial não tem nada a ver com
temperatura. Energia mecânica também não tem nada a ver com a temperatura. Energia química não está ligada diretamente à temperatura. Temos aqui a energia luminosa e temos aqui a energia térmica. Só que aqui, como se fala de emissão termoeletrônica, nós entendemos que trata-se, ok? Trata-se da energia térmica, porque nas emissões termoeletrônicas nós usamos o calor para a produção de corrente elétrica, isto nas centrais térmicas. Então, a alternativa correta é C. 27, marque a alternativa C. E vamos rebentando por aqui. Em 26 temos o seguinte: calcular a FEM de um gerador de resistência 0,5 ohms, sabendo que ele fornece corrente de 2 amperes para um circuito de resistência 5 ohms, ok? Então nós temos aqui, temos que calcular a FEM, ok? Que é a força eletromotriz de um gerador que possui uma resistência interna de 0,5 ohms, ok? Sabendo que ele fornece uma intensidade I de 2 amperes para um determinado circuito com uma certa resistência de 5 ohms. É o seguinte, se nós usarmos aí a fórmula MAE, nós vamos ter o seguinte, que a força eletromotriz sempre vai ser igual aí a tensão no circuito mais a resistência interna vezes a intensidade fornecida pelo nosso gerador. E daí que a força eletromotriz vai ser igual. A tensão aqui que nós calculamos pela lei de Ohm, que seria a resistência vezes a intensidade fornecida pelo nosso gerador. Mais aqui a resistência vezes a intensidade fornecida pelo gerador. Consegue ver que temos intensidade, então evidenciamos a intensidade, teremos intensidade vezes a resistência do circuito mais a resistência do gerador, tá bom? Então, ficávamos com 2 vezes a resistência do nosso circuito é 5, mas aqui a resistência do nosso gerador é 0,5. Teríamos que a força eletromotriz seria igual a 2 vezes 5 mais 0,5 dá 5,5, que é igual a 11 volts. Bom, rebenta, passa para a próxima questão. A próxima questão, que seria 25, para nós é bônus. Seja F o módulo da força entre duas cargas pontuais separadas de uma distância R. Entre os gráficos representados na figura, aquele que melhor representa a relação F e R, ok? Na questão anterior, a alternativa verdadeira seria E, ok? Onde temos 11, alternativa E. Agora, aqui nós queremos a relação força e distância R, tendo em conta que trata-se aqui de força entre duas cargas, ok? Vamos lembrar aí a fórmula do nosso tio Colombo, que diz que a força sempre é igual a K, carga 1 vezes carga 2 é módulo dividido aqui pela distância ao quadrado. Então, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É por isso que a relação tem que ser inversa e, para além disso, deve ser uma curva. Então, seria a alternativa B. À medida que a distância vai aumentando, a força vai diminuindo, ok? Alternativa B. B é que seria correto para nós em 25. Tudo bem. Rebentamos 25, vamos para 24, voltamos para a 10ª classe. A diferença de potencial elétrica entre os pontos A e B da figura ao lado é 12 volts. Então, temos os pontos aqui A e B. A diferença de potencial, ok, o DDP, ou a tensão, no caso a tensão AB, é igual a 12 volts. Depois temos o seguinte: a corrente que flui entre os dois extremos é de 3 amperes. A intensidade total é igual a 3 amperes. 3 amperes. 3 amperes, tá? Sendo assim, a resistência tem um valor de... Então, nós queremos esta resistência 2 que está em falta, tá? É o seguinte, se nós queremos a resistência 2, que é a resistência em falta, olhamos para o circuito, tudo isso está na mesma linha, então está em série. Temos aí o valor da resistência 1 sendo 1 ohms, ok? 1 ohm. Temos a resistência 3 sendo igual a 2 ohms. A resistência 3 é igual a 2 ohms, tá bom? Tudo isso está em série porque está na mesma linha. Nós sabemos que a resistência total em série deve ser igual à resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência
mais a resistência 3, pelo conhecimento básico. Você tem que assistir esses vídeos de resoluções tendo conhecimento básico, tá bom? Agora, vamos lá. A resistência 1, sabemos que vai ser igual aqui a 1, mais a resistência 2 é desconhecida, a resistência 3 é 2, a resistência total vai ser igual a 1 mais 2 dá 3, mais a resistência 2, tá bom? Agora, como é que a gente vai descobrir isso aqui? Calculando a resistência total com base nessa informação. Pela lei de Ohm, a resistência total é igual a tensão total sobre a intensidade total. A tensão total é igual a 12 volts sobre a intensidade total, que é igual a 3 amperes. A resistência total passa a ser igual a 4 ohms, tá bom? Então, nós sabemos que esta resistência deve nos dar aqui o 4. Qual é o valor que soma com 3 para dar 4? É o 1. Então, a resistência 2 deve ser igual a 1 ohms, tá bom? Alternativa, rebenta aqui comigo, a alternativa seria a alternativa B. 24, escolhe a B. Vamos passar para 23. Em 23 temos o seguinte. Um corpúsculo de 0,2 gramas é eletrizado com uma carga de tantos, varia a sua velocidade de tanto para tanto ao deslocar do ponto A para o ponto B de um campo elétrico. Qual é a DDP entre os pontos A e B desse campo, ok? Então temos a massa do tal corpúsculo aí é igual a 0,2 gramas. Ele está eletrizado com uma carga Q, que é igual a 80 vezes 10 elevado a menos 6 coulombos, e desloca-se com uma certa velocidade de 20, ok? A velocidade inicial é 20 metros por segundo, e a sua velocidade final aí no ponto de chegada é igual a 80 metros por segundo. Nós queremos saber qual é a diferença de potencial quando ele vai sair entre os extremos A e B, porque ele vai sair de A, vem para B. Então, qual é a diferença de potencial entre os extremos A e B? Queremos a diferença de potencial entre A e B. Isto vai ser banana. Por quê? Porque a gente vai usar o seguinte. Primeiro, trabalho igual a diferença de potencial entre os extremos A e B vezes aqui a carga. Agora, este que passa para lá divide, nós percebemos que trabalho dividido por Q vai ser igual aqui a diferença de potencial entre os extremos AB. Agora, este trabalho, como é que a gente vai ter? Bom, nós temos aqui a velocidade. Sempre que tiver velocidades, saiba que isso está associado à energia cinética. Então, o trabalho é igual a variação de energia. Lembre-se desta relação. Agora, e que tipo de energia esta aqui? É energia cinética, porque nós só temos aqui velocidades. A energia cinética aqui é igual a 1 sobre 2 massa velocidade ao quadrado. Então, o trabalho vai ser igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Trabalho será 1 sobre 2 massa. Energia cinética final é porque usa a velocidade final ao quadrado menos energia cinética inicial. 1 sobre 2 massa velocidade inicial ao quadrado. O que é que temos aqui e temos aqui? 1 sobre 2 a massa. Depois aqui temos velocidade final ao quadrado, menos aqui temos velocidade inicial ao quadrado. Fez isto, rebentou. Agora, o que é que você não deve fazer? Não deve de forma alguma trabalhar com esta massa em gramas. Tem que passar isto para quilogramas. Agora, eu tenho aqui 0,2 gramas. Para passar para quilogramas, primeiro, 0,2 é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Tem um algarismo decimal. De grama para quilograma, é só multiplicar por 10 elevado a menos 3, que isto passa para quilogramas. Agora, isto será 2 vezes 10. Vamos lá, base 10 é só somar. Menos 1 mais menos 3 dá menos 4 quilogramas. Então, nunca usar a massa em gramas. Então, o trabalho vai ser igual aqui a 1 sobre 2 vezes a massa no sistema internacional. É 2 vezes 10 elevado a menos 4. A velocidade final, quanto é? A velocidade final aqui é 80, tá bom? Teríamos 80, só que aqui é ao quadrado. 80 ao quadrado, quanto é que dá? Dá 100 e... dá 1, ok? 600. Menos a velocidade inicial, quanto é? É 20. 20 ao quadrado, porque as velocidades aqui são quadrados. 20 ao quadrado dá 400. Então, vou colocar aqui 400. Este 2 simplificar com este 2, o trabalho para ti passa a ser igual a 10, não é? Elevado a menos 4 vezes
Este menos este dá 1200. 1200. Então o trabalho vai ser igual a isto aqui vezes 10 elevado a menos 4 vezes isto aqui, teremos que absorver 4 algarismos para algarismos decimais. Mas o que é que eu vou fazer? Só vou eliminar esses dois aqui. Só vou eliminar este aqui. Tá bom? Só vou eliminar este aqui, então fico aqui com 120 vezes 10 elevado a menos 3. 120 vezes 10 elevado a menos 3. Então venha para cá. A diferença do potencial entre os extremos AB será igual a trabalho. Quanto é que deu o tal de trabalho? O tal de trabalho deu 120 vezes 10 elevado a menos 3. Isto em joules. Dividido aqui pela carga, que corresponde a 80 vezes 10 elevado a menos 6 em Colombo. Então, teríamos o seguinte, que em primeiro lugar, simplificar 0 com 0. Ao fazer a divisão do 12 por 8, eu vou verificar que divido por 4 por 4. Dividindo aqui por 4, fico com 3. Aqui por 4, fico com 2. Então, 3 por 2 dá 1,5. Então, tenho 1,5 vezes 10 elevado a este menos este, porque é divisão de mesma base. A resposta bem dada será aí 3. Então, joules por Colombo é igual a volt. Agora, fazendo isto aqui, 10 elevado a 3 é 1000. 1000 vezes 1,5 dá 1500. 1500 volts. Bom, faz isto, rebenta. Mais uma vez, venha buscar a alternativa correta, que será aqui a alternativa E. A alternativa E que é 1500, tá bom? Então, vamos marcar aí 23, alternativa E. 23, alternativa E. Então, ficou apenas 22 e 21. Vamos rebentar? Bom, para finalizar e mostrar que isto é brincadeira das crianças, a gente tem por fazer a questão 22 e aqui a questão 21. Vamos lá mostrar que é brincadeira das crianças mesmo. 21 depois 22. 21. Uma carga elétrica igual a 20 nanocolombo é deslocada de um ponto cujo potencial é 70 volts para um outro cujo potencial é 30 volts. Vamos lá, temos aqui a carga de 30 volts, não, de 20 nanocolombos, ok? É deslocada de um ponto com potencial, ok? O potencial de um ponto, é igual aí, podemos chamar de A, não é? É igual a 70 volts para um ponto cujo potencial é B é igual a 30 volts. Pede-se o seguinte. Nestas condições, o trabalho realizado pela força elétrica do campo foi igual a... Então, queremos o trabalho, tá bom? Só que se for observar aqui, todas as alternativas aparecem aqui nanojoule, 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 nanojoule. Então, não vamos converter este nano aqui. Mas o trabalho será igual aí à diferença de potencial vezes a carga. A diferença de potencial seria a diferença do potencial entre os extremos AB. Então, vai ser o potencial de A menos o potencial de B. Alto potencial menos baixo potencial. 70 menos 30 vai ser igual a 40, ok, volts. Então, o trabalho vai ser igual a diferença aqui deu 40. Então, teremos 40 vezes a carga, que é igual a 20 nanocolombo. Aqui teríamos volt. O trabalho vai ser igual a 40 vezes 20, que é igual a 2 vezes 4, igual a 8, 00, tá bom? 00 volt vezes colombo é igual a joule. Então, seria 800 nanojoule. A alternativa seria a alternativa A. Bom, esta aqui foi muito fácil mesmo. Agora, passando para arrebentar a questão número 22, temos o seguinte. Uma carga 2 vezes 10 elevado a menos 4 colombos encontra-se isolada no vácuo, dista a 6 cm de um ponto P. Qual das proposições é correta, né? Qual a proposição correta? Então, temos uma carga que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 colombos, dista-se de um determinado ponto P com uma certa distância de 6 centímetros. 6 centímetros, gente, é 6 vezes 100, que é 10 elevado a menos 2 metros. Bom, então é como se tivéssemos uma determinada carga aqui positiva com um certo aqui ponto P. A distância daqui para aqui é igual a 6 centímetros, ok? 6 centímetros. E aqui temos a nossa carga aqui. Então vamos lá ver as alternativas. Primeira alternativa diz o seguinte. O vetor campo elétrico no ponto P é voltado para a carga. Vamos lá olhar para aqui a nossa carga. A nossa carga aqui é
é positiva. Então, no ponto P, a carga de prova que nós colocamos sempre é uma carga positiva. Positivo com este positivo não vai atrair, vai repelir. Então, o vetor campo elétrico, em vez de apontar para lá, vai apontar para lá. Então, seria o vetor campo elétrico. Logo, o vetor campo elétrico não aponta para a carga. A alternativa A é falsa. O campo elétrico no ponto P é nulo, porque não há nenhuma carga elétrica em P. Vamos lá ouvir o que eles vão dizer aqui. Uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs encontra-se isolada no vácuo. Então, se está isolada no vácuo, o campo elétrico pode ser nulo, porque a carga está isolada. No ponto P, o campo elétrico pode ser nulo, porque a carga está isolada. Mas o que o torna nulo não é o fato da carga no ponto P ser igual a zero, ou seja, não é a ausência da carga no ponto P, tá bom? No ponto P nós não precisamos de nenhuma carga. Por quê? O campo elétrico, na verdade, é o efeito que esta carga gera em relação a qualquer ponto aqui. Então, não depende de nenhuma outra carga, ok? Agora, analisando a alternativa C, temos o seguinte. O potencial elétrico no ponto P é positivo e vale tanto. Depois temos o potencial elétrico no ponto P é negativo e vale tanto. O potencial elétrico no ponto P é negativo e vale tanto. Tá bom. A carga é positiva, né? O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Se a carga for positiva, ele vai ser positivo. Se a carga vai ser negativa, se a carga for negativa, ele vai ser negativo. Então, nós verificamos aqui que a carga é positiva. Daí que o potencial elétrico não tem como ser aqui negativo, conforme eles dizem, e não tem como ser negativo, conforme diz também a alternativa D. Então, o potencial elétrico não tem chance de ser negativo, ok? Sem chance. Agora, possivelmente, teríamos aqui que analisar a alternativa C. O potencial elétrico no ponto P é positivo e vale 3. Não sei se vale realmente 3, vamos experimentar. Lembrando que o potencial é igual a K, carga sobre a distância, ok? Então, aqui não vem quadrado. Vamos lá substituir o K, constante eletrostática, é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga foi dada aqui uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulombs. Sobre, não precisamos das unidades agora, né? Estamos a trabalhar no sistema internacional. Aqui o 6, que é a distância, que é 6 vezes 10 elevado a menos 2. Podemos simplificar aqui com esta parte, ficamos apenas com 9 no numerador, vezes 10. Isto vezes isto aqui, é só somar isto aqui que ficamos com 2, ok? Dividimos aqui por 2, então aqui sobra 3 vezes 10 elevado a menos 2. 9 por 3 é igual a 3 vezes 10, ok? Base 10, base 10. E depois vamos pegar 2 menos o menos 2, tá bom? 2 menos o menos 2 e a resposta dá 4, bem feito. Então, teríamos 10 elevado a 4 volts. Analisando a alternativa C, é o que afirma, né? O potencial no ponto P é positivo e vale 3 vezes 10 elevado a 4 volts. Então, basicamente, isto aqui. Deste modo, você arrebenta todo o exame e fica admitido. Thanks, people. Eu espero que não sejam egoístas e possam compartilhar isto com muita malta. São muitos comentários que tenho recebido que as pessoas acabam descobrindo grandes novidades neste canal muito tarde. Isto porque nós demoramos muito a compartilhar estas coisas, tá bom? Minha dica é: não congele a informação, compartilhe, tá bom? Compartilhe, compartilhe, compartilhe de graça, porque também estamos dando de graça o que também aprendemos de graça. Thanks, people. Até a próxima. God bless.